Não, só bebo cerveja. E você bebeu um pouquinho até bom, hein? É, sim, bebi um pouquinho. Tá falando mole. Sim, tô falando mole. O que a sua família fala pra você? Ah, eles me aceitam, né? Felizmente, minha família me aceita. As outras que morram de inveja. Que? As outras que morram de inveja. As outras bichas que morram de inveja. Esse é um dos gostosos que o padre Fábio de Mello segue. Ele segue vários homens gostosos, inclusive alguns têm OnlyFans, privacy. É proibido? Não. É pecado? Provavelmente não. Faz sentido seguir boy branco sarado que vende pack de na internet, sendo você um padre? Também não. Eu fiz uma thread lá no X com os 10 boys mais gatos que bombou, saiu em vários canais, contas de notícias, enfim, ninguém me deu os créditos e tudo bem. Então eu trouxe pra cá, porque muitos de vocês não têm X, e eu enxertei mais algumas coisas novas aqui que a gente precisa falar, bem como alguns assuntos, comentários sobre o Favo de Mel da galera que é influente aí, por conta dessa polêmica que fez o gerente ser demitido. A gente tem um vídeo aqui que tá bombando por sinal. Vale a pena a gente entender como se deu esse afastamento do padre com a igreja, a qual ele sequer seguia o Papa Francisco, que morreu, e também não segue o Papa Leão, o atual Papa, mas segue o ex da Preta Gil, que estraçalhou a vida dela e sim tem conteúdo adulto nas redes. Olá, minhas olhinhas, eu sou Márcio Rolinho, criador, apresentador, modelo, atriz, bailarina, sapateadora, boneca Suzy, boneca Lu patinadora, boneca esquiadora desse canal, onde falamos sobre tudo o que nos convém. Se você não é nosso seguidor, mete o seu dedinho aí, porque eu sei que você tá assistindo e você não tá seguindo e a gente precisa chegar a 200 mil, que a gente precisa ser um canal de respeito. Então segue logo, põe o seu dedinho aqui debaixo, tem um pix, um apoia-se, pra você mandar uma graninha, um matinho, um trocadinho qualquer, que isso ajuda a gente a fazer vídeos todos os dias. Olha como é legal seguir esse canal. Tem vídeo todo dia aqui e vamos de homens gostosos que o padre Favo de Mel segue no Instagram. Vamos começar aqui pelo Jules Van Disdat, que ele é diretor musical, é arranjador, canta muito, é talentosíssimo, é amante da natureza, faz trabalhos com crianças, com velhinhos, ensina canto coral e, curiosamente, ele tem um vídeo onde o padre Júlio Lancelotti está presente em algum evento aí de obras sociais, esse tipo de coisa. Bora ver. Sonhar um mundo livre de violência, um mundo de justiça e esperança, levar alento a quem mais precisa, espalhar. Estão vendo quem tá ali sentadinho? Padre Júlio Lancelotti. O padre que o Favo de Mel não segue. Inclusive, não fez nenhum pronunciamento quando o Júlio Lancelotti foi investigado por uma CPI falaciosa, mentirosa e criminosa, né? Enfim, o Júlio, que vocês estão vendo aí, ele tá no musical Djavan, Vidas para Contar, como diretor de harmonia vocal. E o musical tem o texto do meu amigo querido Rodrigo França. Inclusive, tem uma entrevista do Rodrigo aqui no meu canal. Bom, pelo menos o Júlio não segue bolsonaristas, mas é uma delícia. Mas que homem bonito, hein, padre? Vou lhe falar. O senhor tá de parabéns na escolha dos boys que o senhor segue. Tudo viado, uma delícia de ver. E a gente vai seguir aqui pro segundo. Esse aqui é o Marden Ferrari. É médico, atua com emagrecimento, hipertrofia baseados em evidências. Inclusive, ele já foi modelete, tá, gente? Ele já desfilou na São Paulo Fashion Week. Querida. Ele não é formado há muito tempo não, deve ter uns 5 ou 6 anos, e como todo bom médico jovem, ele vende esses conceitos de saúde baseado em evidências. É o que tá aí no perfil desse gostoso que vocês estão vendo aí. Ele segue o Nicolas Ferreira, o Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, ou seja, ele é bolsonarista. Como a gente pode ver aí nessa foto dele fazendo aula de tiro. E tem até uma foto da frente da igreja, porque ele é um católico fervoroso. Então o padre Fábio de Mello tá aí seguindo esse boy maravilhoso que faz foto de arminha, ao mesmo tempo faz foto na frente da igreja, é católico, segue todo mundo que não presta nesse país. E tem um vídeo dele aqui, vamos ver ele falando. Não podemos relativizar o uso de hormônios. Dizer que 250 miligramas de Durateston por semana é uma reposição hormonal. Não, isso não é verdade, gente. São doses suprafisiológicas e por mais que não seja doses altas, que o pessoal da academia faz aí, né? O abuso de anabolizantes, a gente pode ter sim efeitos colaterais graves. Mas peraí,
Padre Fábio de Mello. Você não tá seguindo o conselho aí dos seus amigos? Porque, gente, vocês vão ver que todo mundo é médico ou dentista. Ele só segue essa galera. E aí ele não tá seguindo esse conselho, né? Porque tem até um antes e depois do Favo de Mel, que vocês podem ver aí na foto, é que ele era mais esmirradinho. E depois ele ficou, ó, tomou o suco, né? E parece que não seguiu o conselho do seu amigo aqui, o Marden Ferrari, que é médico e tá dizendo, né, que tá errado tomar essa quantidade aí de suco, né, Fábio de Mello? Então, bora seguir o conselho dos amigos, tá? Esse aqui é o Márcio Oliveira. Ele é maquiador, fotógrafo, ator, influenciador, segundo ele mesmo, né, com 38 mil seguidores, e é especialista em perfumes. Ele sabe muito. Ele é casado, tem um boy lindíssimo também, igual a ele. As fotografias que ele faz são belíssimas, inclusive, super católico, foi no show do amigo Fábio de Mello, postou os rios do amigo no palco. Geralmente, quando a gente tem um amigo que é padre, a gente vai na missa dele, né? Mas no caso do Fabinho, que não é muito chegado em fazer missa, ele prefere fazer shows, então os amigos têm que ir onde ele tá dando show mesmo, turnê. Não segue ninguém da família Bolsonaro, nem o Nikit. Isso é uma coisa muito boa. Católicozão também, tem coisa de igreja, coisa de missa. Não casou na igreja católica, porque não pode, né? O próprio padre Fábio de Mello já disse isso uma vez, né? Já falou contra essa coisa do casamento homoafetivo. Então, a gente tem aí pelo menos um que não é bolsonaristinha. Vitor Sanches, esse que a gente viu no começo, médico veterinário e biscoiteiro, maravilhosamente lindo. Ele faz depilação underboob, que é depilar tudo pra baixo do peito, mas deixar as peitiolas peludas. O cara tem muito peito, gente. Haja peito, é de respeito. Ele é amante dos animais, tem muito vídeo fofo dele fazendo pato, resgatando os bichos. Ele é muito dedicado. É um viado raiz, porque ele segue o exatamente do meu amigo Estevão Delgado e não segue ninguém da família. Mais um que está salvo. Também não segue aí o Nikit. Esse é bonito, viu? Padre, o senhor tá de parabéns, porque esse é gato, é uma pintosa, fala miando. É dessas que a gente gosta mesmo, tá certo. O padre, vocês estão vendo que ele tem um padrão, né? Padre padrão. Ai, gente, que piada idiota. Ele é um padrão de boy, né? Tem um tipo que ele gosta. Tá tudo bem, todo mundo tem seu tipo, tá? E tem um tipo que o padre gosta de fazer amizades. É isso que a gente tá falando aqui, ó. Fazer amizades. Ele tem amigos que são da área da saúde e que são ricos e brancos e bonitos e gostosos. Esse é o Lucas Henrique Visa Amorim. Médico. Olha só que coisa, gente. Eu acho o padre muito preocupado com a saúde dele, gente, porque, ó, ele segue muitos médicos, todos os médicos bem de saúde, claro, porque imagina, seguir um médico gordo, ou mais velho, ou preto, imagina, tem que seguir os médicos que são sarados e gatos, porque esses que têm saúde. O Lucas é mara, gente, ele segue a Juve, Piano que Toca, a Mari Krug, e ele segue até o Quebrando Tabu. Pode se tratar com o Dr. Lucas, que a gente alivia aqui pro senhor, tá, padre? Fica tranquilo. Inclusive, eu quero me tratar com o Lucas, porque eu nem sei a especialidade dele, mas eu sei que ele atende na Santa Casa de Santos, e quando eu for a Santos, eu vou passar mal do meu coração só pra ir lá me tratar com esse gato lindo e gostoso. Bem, gente, o fato é que essa história toda do Fábio de Mello trouxe à tona diversas questões sobre ele mesmo, sobre a persona dele, não apenas enquanto pároco, mas enquanto indivíduo comum, bem como uma pessoa notória. Tem uma matéria de 24 de outubro de 2021 chamada Por que Padre Fábio de Mello não fala comigo? Uma incursão a Taubaté. Porque o Fábio de Mello é de Taubaté, né? Essa matéria foi escrita pelo Paulo Sampaio e teve a ajuda do Gustavo Silva, que é meu amigo, que é ex-seminarista. Olha só o que diz o texto que foi publicado no F1 da UOL, na Folha, né? Por que o padre Fábio de Mello não fala comigo? Uma incursão a Taubaté. Daí ele diz aqui, ó, cerca de 7 quilômetros do centro da cidade que se avista a imponente propriedade de Fábio de Mello, projetada pelo arquiteto Alfredo Cobas, que atende a uma clientela de enriquecidos da alta sociedade taubateana. A casa impressiona não só pelas dimensões, como pela opulência. É um suntuoso parêntese no entorno campesino, que aparentemente sobrevive com o que os cristãos chamaria de mínimo indispensável. Entenda-se como tudo aquilo que os cristãos compram de produto do Fábio de Mello. Livro, CD e shows. Esse jornalista, Paulo Sampaio, foi tentar fazer uma entrevista com ele e não conseguiu. Ele tem um trecho aqui muito interessante. Sem a bênção. Desafortunadamente, Padre Fábio não abençoou o repórter com uma entrevista. Seu assessor disse que vai providenciar algumas informações solicitadas por WhatsApp, mas isso nunca acontece. Em 3 dias de Taubaté, busco informações com vizinhos,
amigos e conhecidos. Quase nenhum entrevistado quer se identificar. Ou seja, o padre nem tchum, não recebe jornalista, não fala com ninguém. Range Rover Evoque. Para acessar a propriedade do padre, o visitante passa por um canteiro ornamentado com palmeiras sobre uma rampa revestida com paralelepípedos e chega a um portão de aço preto instalado no centro de um muro alto de concreto, encimado por câmeras de segurança. Tento me aproximar, mas a guarita protegida com vidro escuro, ainda em fase de finalização, é um desconvite à interação pastoral. Naquele momento, entra ali um Range Rover Evoque, modelo oferecido pelas concessionárias da marca por 380 mil, isso em 2021. Quem está ao volante, segundo informações dos vizinhos, não é o padre, e sim um assessor fortão dele. Assessor fortão, entre aspas. Não fui eu que coloquei, foi o jornalista. De acordo com o agricultor local, o assessor passa o tempo inteiro na casa e dirige os carros. Será que é um desses boy que tá aí? Não, esses boy que tudo aí, tudo é médico, né? Ainda tem mais boy, a gente vai chegar lá. Por algum motivo ainda ignorado, o agricultor entende que eu tenho interesse em comprar uma propriedade no local e oferece a de um empresário que mora à esquerda do padre Fábio de Mello. No dia seguinte, o empresário me recebe para fazer negócio e estabelece um preço de partida de 2,5 milhões. A casa é muito confortável, cerca de 500 metros quadrados, e fica em um terreno em aclive, como a do vizinho famoso. O empresário reconhece, porém, que a casa do Fábio de Mello vale muito mais. Só de aparelhos de ginástica, ele contou 38. Pontos de TV são 45, relata o vizinho. Há até um elevador que o padre mandou instalar por causa da mãe, que morreu em março daquele ano, vítima de Covid. Pelas vezes que visitou o Mello, e partindo da metragem da sua própria casa, o empresário calcula que a do padre tenha cerca de 800 metros quadrados. Foi construída em um lote igual ao dele, de 23.700 metros quadrados. Do mezanino do empresário é possível ver a parte da casa do Fábio de Mello, cujo muro lateral cresceu justamente para proteger o proprietário célebre dos olhares indiscretos. Em vão, o empresário lembra que em um dia de chuva forte, o tapete oriental de 8 metros da sala do padre ficou ensopado e as empregadas ligaram desesperadas para saber onde podiam encontrar uma lavanderia que o recuperasse. Para dimensionar o grau de exigência de Mello, o empresário conta que o padre mandou remover todo o paisagismo da frente da casa na volta de uma viagem, porque não gostou do trabalho que fizeram. A harmonização facial. Além de malhar nos 38 aparelhos de ginástica, de nada adianta Deus me dar um dom se eu não cuido bem dele, o padre se submete a procedimentos estéticos no rosto pelas mãos de uma dermatologista chamada Carla Assed, que cobra R$800 por consulta. No Instagram, onde tem 165 mil seguidores, a médica posta fotos com o padre famoso. De acordo com a pessoa que atende o telefone na clínica, ele é amigo e paciente. Há quem tenha dito que já houve exagero na dose de preenchimento do rosto de Mello. Em dezembro do ano passado, quando ele apresentou uma live com a designer Joia Bergamo, os seguidores estranharam as mudanças na expressão de seu rosto. Um perguntou se ele tinha harmonizado, o outro comentou que havia algo diferente e inexplicável em sua expressão. Haters apontaram desarmonização facial. Infecção de ouvido. A propósito das rabugices do padre citadas por boa parte dos entrevistados, Tatiana, que é a assessora, afirma que ele apenas impõe limite aos fãs. Tem muita gente sem educação, a pessoa está almoçando no restaurante, a outra chega, abraça, beija, se pendura. O que é isso, meu Deus? Se eu faço uma coisa dessas, minha mãe me puxa pelo cabelo e acaba comigo, questão de berço. Para se preservar, padre Fábio de Mello eventualmente toma providências anti-assédio. Foi assim na festa de casamento da apresentadora Nicole Baus, em 2018, que ele celebrou na Candelária, no centro do Rio. Um convidado presente à festa lembra que, enquanto famosos como Adriane Galisteu, Latino e Jojo Todinho circulavam livremente pelo salão, ele ficou em uma mesa protegida por seguranças. Traslados de helicóptero. Converso com outra taubateana que tem trânsito na alta sociedade da cidade. Ela me conta que Fábio de Mello foi adotado no início da vida religiosa por um grupo de senhoras da elite católica que o cercavam de cuidados. Ela lembra que, antes das noites de autógrafo, essas senhoras avisavam que o padre detestava quando o cabelo das mulheres caía em cima do livro enquanto ele assinava a dedicatória. Dizia que não era para se debruçar muito na mesinha. As mulheres, né? Porque os boys a gente não tá sabendo de nada. Embora seja fiel às patronas, hoje os compromissos artísticos não permitem que o padre as veja a miúde. Uma exceção a Aparecida Zarzur, dona de uma das escolas mais tradicionais de Taubaté, a Dinâmica. A Aparecida colocou à disposição o pátio do clube de campo da escola, que fica a cerca de 500 metros da casa do padre, para eventuais pousos de helicóptero do padre. Procurada pela reportagem do clube de campo, a Aparecida não apareceu. Ela ficou desaparecida. A jovem que veio até o portão atender a reportagem perguntou qual era o assunto. Eu disse que eu precisava de informações sobre o padre Fábio de Mello e ela me deu 1 minuto, voltou com a informação de que a patroa estava repousando. Bem, gente, a matéria traz aí uma porção de coisas que o padre faz quando ele chega a Taubaté e outras benesses que ele tem, como passeios de triciclo, uma vida de milionário. Até porque o cachê dele é R$120
20 mil reais por show. É uma vida de um homem muito rico, com muita ostentação, com muito privilégio, que não condiz exatamente com a vida de um padre. E é isso que a gente está questionando aqui. Por que que um padre tem que fazer voos de helicóptero? Por que que um padre tem que ter jatinho à sua disposição, triciclo, casa de 500 metros quadrados, num terreno de 27 mil metros quadrados, sei lá, algo assim? Por que que ele tem que ter tapeçaria oriental? Por que padres não fazem voto de pobreza? Eu sei que o voto de pobreza, ele é específico de um determinado segmento da Igreja Católica, não é isso? Parece que o padre Fábio de Mello nem responde à Igreja Apostólica Romana, né? Algo assim. Eu não sei essa informação, também não quis pesquisar. Mas assim, gente, ele é um padre. Por que que ele ostenta uma vida de tanto luxo? Inclusive tem vídeo dele aparecendo com um tênis que custa 30 mil reais, um tênis horroroso, cafonésimo, que ele faz show com esse tênis. E a gente volta um pouquinho mais no passado, no tempo em que ele não era milionário ainda, nem havia tomado muito suco para ganhar esses músculos que ele ganhou, bem como não havia mexido na cara dele inteira. E tem essa pérola de um produtor, que é o Bip Bip, que colocou na TV ele, colocou ele no Fantástico, colocou ele em tudo desde que ele saiu do seminário. E aí a gente vai entender que ele sempre quis ser celebridade. Ele queria ser um artista, ele queria ser uma pessoa famosa, ele não queria ser padre. A onda do Fábio de Mello era ser artista e ele usou esse escopo pra vender disco, pra vender livro, pra fazer show. Era isso, gente. Olha só o que eu vou mostrar pra vocês. Que artistas assim que você lembra que quando você começou a trabalhar não eram nada conhecidos? Padre Fábio de Mello. Sério? Padre Fábio de Mello, peguei ele e não era nada. Quando eu comecei a trabalhar o padre... Ele era padre. Ué, como ele não era nada? Ele era um padre, gente. O trabalho dele era fazer missa. Mas aí o Bip Bip, que é um puta de um empresário, pegou ele, novinho, gatíssimo, bonito. Que agora ele tá podre de feio, né? Tá estragado, todo cagado. Pegou ele pra, o quê? Pra promover. Fábio não era ninguém pra colocar ele na televisão, ninguém queria, porque ele era um padre que não se vestia de padre. Ele punha terno, ele punha gravata. Sim. Ele não era um padre. Aí eu tive que trabalhar ele como? O livro que ele escreveu com o Gabriel Chalita, mais o CD que ele cantava uma música que era do Fábio Júnior. E ele era bonito, era chato. Eu ia gravar com ele, ele queria comer comida num lugar onde só tinha lanche. E aqueles lanches de camarim. Pãozinho, com uma frutinha e tal. Não, eu quero arroz, feijão, bife. Aonde eu vou comprar, padre? Aqui não tem. Fui gravar. No começo da carreira ele já era insuportável, né? Imagina agora. No começo da carreira ele já tinha essas exigências. Em 2021, quando ele já tava milionário, já tinha vendido milhões, ninguém chegava nem perto. Descobriu-se, né, que na cidade ali em Taubaté, onde é a casa dele, ele tem benesses da cidade inteira. Imagina assim, hoje, em 2025, pra lidar com esse homem, pra se relacionar com esse cara, com esse indivíduo, entendeu? Deve ser insuportável ser da equipe dele, ser da assessoria dele, enfim, andar com ele. O Jô Soares com ele, tá até aí que ele ficou bravo comigo, que depois ele falou pra todo mundo que eu era o mal necessário. Eu marquei o Jô Soares, fui eu que marquei o Jô Soares pra ele. Aí ele levou a banda e tinha 3 meninas que cantavam, era back vocal. Ele virou pra mim no camarim e falou assim: ô Bip, seguinte, ó, põe isso aqui na mesa do jogo que eu vou falar delas, do CD delas, que eu vou mostrar o CD delas. Assim pra mim. Olha, tá bom, padre. Tá aqui. Obrigado, deixa comigo. E não dei na mão do Alex. Fiquei comigo. Falei, desculpa. O cara nem falou nada pra mim, nem falou, por favor, faz favor pra mim, eu trabalho pra elas. Isso já não é a primeira vez que acontece. Já é a segunda vez que acontece isso, mas não comigo. Aí chegou lá, falou com o Liber Gadelha, não sei o que, saiu da gravadora, foi pra Sonlivre, da Sonlivre foi pra Sony. Ele saiu até da gravadora. Vocês veem como ele era uma pessoa legal, né, gente? Pulou pra 3 gravadoras, porque ninguém aguentava trabalhar com ele, ninguém suportava as exigências dele. Parece que ele é assim até hoje. Tem um vídeo, em algum vídeo meu que eu coloquei, que ele sai do camarim reclamando que tem gente lá fora pra vê-lo, que são os fãs dele, são os seguidores, né, são os fiéis. E aí ele faz uma reclamação, tá com uma cara de sono como quem tava dormindo, e ele ia dar um show naquele momento. E também tem um outro vídeo dele tratando mal um repórter. O cara foi fazer uma entrevistinha rápida de Instagram pra página ali do show que ele ia dar naquele momento. Daí ele fala assim, mas o padre tem hora, né? O padre tem hora pra entrar, o padre não pode falar agora. Assim, bem arrogante, bem nesse tom. Mas vamos aqui continuar com os boy delícia que ele segue, né? Porque a gente tá aqui pra ver homem bonito. Isso é uma coisa que o padre Fábio de Mello é especialista nisso. Agora a gente tem aqui o Rodrigo Godoy. Vamos lá. A gente sabe muito bem quem ele é. Ele é personal fitness, sim. Tem um OnlyFans muito bonito. Vende
pack de nude na internet e ele é o ex da Preta Gil. Honestamente, por que o padre segue o ex da Preta, que sofreu o pão que o diabo amassou? Quem viu a entrevista dramática dela no De Frente com a Blogueirinha, assistiu ela contando tudo que ele fez. O cara é um lixoso, abandonou ela no meio do câncer, no meio do tratamento, no meio da descoberta, enfim, traiu, todo mundo contou pra ela depois, e aí é o momento que todas as pessoas de bem param de segui-lo, né? Os amigos dela, principalmente, como ele é amigo dela, ele segue ela segue ele, mas ele não parou de segui-lo. Esse cara tem 600 mil seguidores, a gente já sabe dessa história, e claro, dá uma raiva lá no fundo porque é a Preta. O próximo é o Rafael Maia, diretor musical e pianista do padre. Tá com ele há anos em todos os lugares. É um gato, gente, é um gato. Ele tem um perfil completamente dedicado ao padre e não tem outro perfil. Praticamente não tem outra coisa no perfil dele do que os shows que ele faz com o padre. Eles viajam muito juntos. Inclusive, tem um post no X que diz que o padre Fábio de Mello não admite estar em nenhum evento que o Rafael não esteja incluído. Não sabemos se isso é verdade, mas sabemos que não tem uma namorada, tá? E ele também não tem um outro perfil pessoal. As fotos deles juntos lembram muito as fotos do Gugu com o Thiago Salvático. Dá até uma comparada aí, ó. Vou botar uma foto um de cada aqui, ó, deles atualmente e o Thiago Salvático na época com o Gugu. Não é uma amizade linda, gente? Não é muito parecido? Eu acho muito fofo. E sim, ele segue o Nicolas Ferreira. Daí a gente fica sabendo um pouquinho mais sobre ele, né? No perfil dele tem uma foto muito curiosa do padre Fábio de Mello, que é o Fábio de Mello na capa de um disco ou de um show que ele vai dar, caindo assim numa cachoeira com uma roupa toda de preta, como se ele fosse um super-herói, e o negócio todo pregado nele assim. Se der uma saturação, vai aparecer a piroca dele marcando aqui. Isso é foto de um padre pra anunciar uma porra de um show ou botar na capa de um CD? Não, de boa, gente, de boa. O cara é um narcisista, é egóico, ele quer parecer, não é nem Jesus Cristo, tá? Assim, com os braços abertos, não. Ele quer parecer assim o Superman, ele quer parecer o Homem de Ferro, é isso que ele quer parecer, um super-herói, com essa roupa pregada nele, essa calça cachapada na rola dele. Ainda bem que tudo é preto, né? Porque a blasfêmia ia ser muito maior. E assim, essa foto tá postada no perfil do boy, desse que é o pianista dele, que é assim, gente, o perfil dele é completamente dedicado. É ele no show, fotos do Fábio de Mello e foto deles juntos abraçadinhos. O perfil inteiro. Eu acho linda essa amizade. Eu acho que tem que ter esse amor mesmo, esse carinho, tá? E agora a gente tem o Eduardo Cury. Olha só, gente. O Cury é dentista, menino, que coisa louca. Ele gosta muito da galera da área da saúde, né? Médico, dentista, desde que seja bonito, gato sarado, rico e gay. Neste caso aqui, o padre segue tanto o perfil pessoal quanto o perfil profissional do Eduardo, tá? Inclusive o perfil pessoal é fechado somente para amigos. Mas eles são amigos há muito tempo, tá, gente? Tem 20 anos de amizade. Então não vem pra cá pensar coisinha não, porque eles dois são amigos realmente desde quando eles eram jovens. O padre Fábio de Mello se ordenou em 2001, então ele ainda era um boy, gato, jovenzinho na flor da idade, quando eles se conheceram. São amigos há mais de 2 décadas. Isso é realmente uma amizade muito verdadeira. E sim, o Cury é muito gato, muito bonito. Uma maricona, já deve estar pra lá dos seus 40 e pouco. Beijo. Aquela que adora maricona. Esse é o Cris Reis. Não há nenhuma informação no perfil, nem nome, tá? Eu supus que o nome dele era Cris Reis por conta do arroba. Ele segue o Nicolas Ferreira, a blogueirinha, a Anitta, o Felca. É muito confuso, mas obviamente é viado. Porque ninguém, sendo homem cis hétero, segue a blogueirinha e a Anitta. Mas, seguindo o Nikit, pode ser que ele seja aí um gay de direita, o que reitera a nossa ideia de predileção do padre Fábio de Mello. Lindo, deve ser médico ou dentista, porque ele só segue essa galera. Também nem sei, de repente ele não é nada disso, mas o padre segue, isso aqui é importante e a gente tá aqui pra ver como ele é gostoso e delicioso. E finalmente, o Leandro Rodrigues. Chegamos ao Leandro, que é o cara que estava com o padre Fábio de Mello no dia da confusão da cafeteria na Havana. Não foi ele que provocou a demissão do gerente, tá? Lembrando isso, quem provocou a demissão do gerente foi o padre. O Leandro foi o cara que foi lá cobrar a explicação sobre a questão do preço, ele que estava de regata vermelha. O Leandro fechou a sua conta no Instagram, mas esqueceu no Facebook. Ele mudou a foto, ele só diz academia, lifestyle e engenharia de produção, ou seja, deve ser estudante. E deixa eu te dizer algo, nos stories ele divulga muito a programação do padre, por onde o padre tá, ele tá indo. No vídeo de desculpas do padre, ele primeiro diz que estava com o pessoal que malha com ele. Depois ele diz que ele tá com o pessoal da equipe dele, que é um ato falho aí que ele comete. Aparentemente, dizem que o Eduardo é da equipe do Fábio, mas faz o que na equipe? Ele não tem nem essa formação, não é da área de produção, não sabemos que equipe é essa. Eu prefiro ficar com o ato falho do Fábio de Mello, dizendo que era o pessoal que malha com ele. E nem
nem era assim o pessoal. Era um boy de regata vermelha, que é esse que tava com ele lá nesse dia comprando um doce de leite. Quem descobriu que esse era o boy foi o Dumping Pão e publicou primeiramente com exclusividade lá no seu perfil. Ele fez uma declaraçãozinha que a gente vai ver aqui, meio que não dizendo nada, tá, gente? Ele disse assim: ué, do nada eu entro aqui e estão falando de mim? Nunca postei e nunca postaria algo para me expor desnecessariamente. No meu conteúdo era de academia e só. Agora eu tô numa outra fase da minha vida. Até conteúdo de academia demais eu abandonei. Abraço pra vocês. Ele fez esse post, eu acho que no X, porque na época que foi publicado, né? Essa semana, pegou quase 300 mil visualizações. Essa hora deve estar com 1 milhão, tá? Não disse nada com nada, não disse que era ele, não disse que não era, mas sim, era ele, e não disse qual a relação dele com o Fábio de Mello. Nem que era da equipe, nem que não era de equipe nenhuma. Tem algumas considerações que eu quero fazer aqui, começando pelo próprio Dan, que sempre dá as coisas com muita exclusividade lá no seu perfil, que diz o seguinte: esse mundo tá mesmo perdido. Antigamente, padres celebravam missas, eram envolvidos com questões sociais, ajudavam as pessoas, principalmente os mais necessitados. Agora tem uns por aí que só querem saber de fazer show, ser blogueiro, sentar lá no sofá do Luciano Huck, vivem pra cima e pra baixo com os boys gostosos, alguns com perfil no privacy, e ainda fazem trabalhadores perder o emprego, tornando a vida dos outros muito pior. Concordo com absolutamente o que ele disse. E tem também a Beta Bastos, que fez um texto maravilhoso. Padre Fábio de Mello adotou simbolicamente um bebê reborn com síndrome de Down em uma loja nos Estados Unidos e transformou o momento em mais uma performance para as redes, com direito a fala sobre visto e passaporte da boneca. A cena escancara o quanto a religiosidade de palco virou um espetáculo. Não se trata de adoção real, tampouco de cuidado concreto com pessoas com deficiência. É sobre manter uma persona cuidadosamente construída à beira do culto à própria imagem. Como eu disse para vocês, ele é altamente narcisista. Enquanto o Brasil precisa de líderes religiosos comprometidos com justiça social, inclusão e verdade, seguimos aplaudindo encenações vazias. Já passou da hora de largar a batina e sair do armário, porque representar um papel que tenta agradar a todos enquanto foge da própria identidade é também uma forma de negar o evangelho mais essencial, aquele que prega coragem, autenticidade e acolhimento real. Essa é uma fala da Beta Bastos, tá? Eu não disse em nenhum momento que ele tem que sair do armário, porque eu não sei se ele é gay ou não. O que eu tô dizendo é que ele só segue boy gostoso e todos os boys gostosos que ele segue são viados. Enfim, tem aqui um texto do Boscardin que é muito bom. Ele diz o seguinte: acho que o Fábio de Mello já faz hora extra como padre na Igreja Católica Apostólica Romana. Como eu disse, eu não sei se é exatamente essa ligação que ele tem. Os últimos episódios o envolvendo inclusive aquele que rendeu na demissão do gerente de loja, ele sabe qual o peso da repercussão de um vídeo dele, e algumas de suas amizades parecem deixar claro que não tem mais conexão com o sacerdócio. A trajetória recente dele sugere um distanciamento do papel sacerdotal com escolhas que parecem mais alinhadas a uma vida secular, não ligadas às obrigações ou compromissos do sacerdócio. Se ele não toma a iniciativa, a Igreja Católica deveria ter coragem de avaliar a situação, promovendo um diálogo para esclarecer se segue vocacionando e preservar a coerência doutrinária, respeitando sua liberdade de escolha, que fique livre para viver o papel de celebridade do entretenimento, influencer e a vida que melhor lhe convenha, inclusive na igreja, mas não mais como sacerdote. Eu concordo com essa fala aqui, tá? Não concordo com esse papo de sair do armário e não sei o quê, que se ele não quiser sair de algum armário que ele supostamente esteja, é problema dele, ele pode ficar eternamente lá e ninguém tá nem aí, tá? Só quem tem a ver são os boss com que ele anda. Mas sim, a relação com a igreja, especialmente ligada às pessoas que têm fé, né? As pessoas que compram o material dele, as pessoas que pagam pra vê-lo. Eu acho que ele devia ter essa honestidade com essas pessoas. É uma questão de honestidade. O cara ficou milionário às custas da fé alheia. E não é só ele, tá? São vários pastores nesse país, são vários padres. Aquele outro padre lá também é muito rico, também é milionário. Ele criou o Terço Bizantino e tem uma empresa que é registrada no nome da mãe dele e que vende milhões de terços bizantinos há mais de uma década, e esse dinheiro é todo dele. Uma hora ele tá com depressão, ele emagrece, outra hora ele toma um monte de bomba, come 3.000 ovos e fica lá saradão. É também um egocêntrico, egóico, narcisista e grosso pra caramba. Esse é o mais estúpido de todos, mas é bem héterozinho, tá? E é bem de direita, bem bolsonaristazinho e mais assumidamente homofóbico. É homofóbico assim escancarado. As entrevistas que ele deu relacionadas a assuntos de casais homoafetivos são pavorosas. Eu nunca esqueço a entrevista desse padre do Jô Soares dizendo que a relação homossexual traz dor. E se aquilo traz dor, tudo que traz dor é abominado, é ruim e Deus não gosta. Não vamos falar o nome desse padre aqui. É aquele que provocou a tristeza profunda e o adoecimento de Jorge Lafon no SBT até que ele, infelizmente, veio a falecer. Bem, fiz aqui a minha lista muito bem feita de boys deliciosos e gatos e maravilhosos que o padre Fábio de Mello segue. Quem sabe aí a gente descobre mais outros 10 e volta com a parte 2 ou coisas novas vão acontecendo. A gente
gente volta, tá? Não esquece de seguir o canal, mas pelo amor de Deus de Jeová, segue o canal, põe o seu dedão aqui e também aqui debaixo tem um Pix e um Apoia-se pra você continuar mandando uma graninha aqui pra gente. Pode ser todos os meses, a galera do Apoia-se é maravilhosa, a gente faz vídeos todos os dias. Vou deixar aqui o vídeo anterior sobre ele, com essa história toda aí do cara da demissão, que eu sei que vocês já viram, mas pra quem não viu, já assiste e continua maratonando no canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau.